Vamos à resolução da questão 3 da lista 3 de matemática discreta. E aqui uma aplicação de relação que inclusive leva à resolução de problemas de programação linear. É um estilo de situação que se vê muito em programação linear. Essa situação é um pouco mais simples, aqui a gente não vai aplicar a programação linear, mas sim montar a representação matemática para as relações entre as variáveis. Essa é a ideia. Para uma boa alimentação, são 6 os nutrientes que nosso corpo necessita diariamente: carboidratos, gorduras, proteínas, água, sais minerais e vitaminas. A necessidade mínima de vitaminas é 32 unidades por dia e proteínas 36. Uma pessoa tem disponível peito de frango e ovos para se alimentar. Cada porção de peito de frango contém 8 unidades de vitaminas e 6 de proteínas. Já a porção de ovos contém 4 unidades de vitaminas e 6 de proteínas também. Denotando por x1, então essa é uma das variáveis aqui de decisão. A quantidade de porções de frango ingeridas diariamente e por x2 a quantidade de porções de ovos. Então x1 frango, x2 ovos. Estabeleça as relações entre tais variáveis e represente graficamente a intersecção dessas relações. A intersecção das relações é que vai ser utilizada na solução de problemas de programação linear. Mas aqui a gente vai até essa intersecção. Bom, são duas as variáveis envolvidas e elas se relacionam pelo seguinte fato. x1 é a quantidade de porções de frango. E o frango, ele tem unidades de vitamina, são 8 unidades de vitamina e 6 de proteínas. Os ovos também têm vitaminas e proteínas, 4 unidades de vitaminas e 6 de proteínas. E para essa dieta aqui, que é essa necessidade mínima, que se tem apresentado aqui, as necessidades mínimas, de vitaminas 32 unidades por dia e de proteínas 36. Essas informações nos permitem relacionar matematicamente as variáveis x1 e x2. Por exemplo, no que diz respeito às vitaminas, nós temos que ter 32 unidades no mínimo por dia. Agora, essa pessoa que dispõe somente aí das porções de peito de frango e porções de ovos, tem que se considerar para ela que são 8 unidades de vitaminas que o frango tem, e são 4 unidades de vitaminas que os ovos têm. Então, quanto que ele pode ingerir, quanto que essa pessoa pode ingerir por dia de vitaminas, quantas unidades? Ora, se são 8 unidades de vitaminas, a cada porção de peito de frango, essa pessoa vai ingerir 8x1, 8 que multiplica a quantidade de porções de frango. Uma porção de frango significa 8 unidades de vitaminas. 2 porções de frango, 8 que multiplica 2, 16. 3 porções de frango, 8 que multiplica 3, 24 e assim por diante. Então é 8x1 porque nós não sabemos qual é a quantidade de porções de frango que essa pessoa vai ingerir. Se somar com o que ela vai ingerir de vitaminas com as porções de ovos, cada porção de ovos contém 4 unidades de vitaminas. Então é só fazer 4 que multiplica x2. x2, quantidade de porções de ovos, multiplicado por 4, vai dar o total ingerido de vitaminas com os ovos. Essa soma não pode ultrapassar, não. Ela tem que ultrapassar ou no mínimo ser igual a 32 unidades por dia. Agora, a de proteínas é 36, é a mesma situação, só que cada porção de frango tem 6 unidades de proteína e cada porção de ovos também 6 unidades de proteína. Então, 6x1 no que se refere às proteínas, nós vamos ter que 6x1 mais 6x2 tem que ser maior ou igual a 36. Temos aí duas relações
matemáticas, né? Essas porções podem ser quebradas, né? Não precisa ser necessariamente valor inteiro. E uma coisa que nós precisamos lembrar é que tanto o x1 como o x2 têm que ser ambos maiores ou iguais a zero. Não podem ser valores negativos para este contexto. Pronto, estabelecemos aqui as relações entre essas variáveis x1 e x2. Agora é representar graficamente tais relações. Vamos lá. Vamos para a representação gráfica. Então, 8x1. Pegando a primeira das restrições aqui, né, ou das relações, vamos considerar o seguinte. Está aqui. É exatamente referente às vitaminas. 8x1 mais 4. x2 maior ou igual a 32. Vamos considerar somente a igualdade, né? Então, 8x1 mais 4x2 igual a 32. Pode ser igual, mas pode ser maior também. Mas vamos trabalhar com essa igualdade por enquanto, para quê? Para verificar como é que fica a representação gráfica dessa linha, que é o limite, né, da região que representa a relação. E aqui a gente costuma fazer o seguinte, quando se trata de problemas dessa espécie. Atribuímos 0 para o x1, num primeiro momento, e calculamos o x2. Qual que é a ideia? Obter 2 pontos. Por se tratar de relações lineares, né, a representação, se for igualdade, é sempre de uma reta, né, de um segmento de reta, dependendo do caso. Tá? Então, para reta ou para segmento de reta, basta você ter 2 pontos para poder traçá-lo. Então, se o x1 for 0, é o primeiro ponto que a gente vai obter. Eu vou ter 8 que multiplica 0, 8 vezes x1, 8 vezes 0, mais 4x2 igual a 32. 8 que multiplica 0 é 0. Então, vai ficar 4x2 igual a 32, x2 igual a 32 sobre 4. Portanto, x2 é igual a 8. Olha aí, um ponto desta relação, né? É o ponto 0,8. Tá? É um ponto dessa relação, se encaixa essa relação das vitaminas? Sim. Se não consumir nenhuma porção de frango, dá para consumir, né? Precisa consumir 4 porções, no mínimo 4 porções de ovos, porque 8 porções de ovos, porque 8 vezes 4 é que vai dar as 32 porções de vitaminas, quantidade mínima. Agora a gente atribui 0 para o x2, na verdade você pode obter outros pontos se quiser. Esses 2 pontos são interessantes porque eles já definem na reta, né, as intersecções. Tá? Se o x2 for 0, nós teremos 8x1 mais 4 que multiplica 0 igual a 32. 4 que multiplica 0 dá 0, então fica 8x1 igual a 32. Portanto, x1 é igual a 32 sobre 8. Daí, x1 igual a 4, que é o ponto 4,0. Se nenhuma porção de ovos for consumida, tem que consumir no mínimo 4 porções de frango, ok? Porque aí 8 vezes 4 dá as 32 porções ali no mínimo. Tá aqui os 2 pontos desta relação. Depois a gente coloca esses 2 pontos no gráfico. Agora fazendo o mesmo com a relação referente ali às proteínas, 6x1 mais 6x2 tem que ser maior ou igual a 36. Vamos considerar a igualdade, 6x1 mais 6x2 igual a 36. Atribuindo, tá aqui, vamos destacar aqui esta igualdade que a gente vai trabalhar. Se o x1 for 0, nós vamos ter 6 que multiplica 0 mais 6x2 igual a 36. 6 vezes 0, 0. 6x2 igual a 36. x2 igual a 36 sobre 6. x2 igual a 6. Então, 6 porções de ovos se nenhuma porção de frango for consumida. Isso para atender a necessidade de proteínas. Agora, x2 igual a 0. Fica 6
x1, mais 6 que multiplica 0, que vai dar 0, tem que dar 36. Portanto, 6x1 igual a 36. x1 igual a 36. Sobre 6, o x1 também vai dar 6 aqui, quando o x2 é 0. Então, nós temos aqui os pontos 0,6 e 6,0, são pontos diferentes. Agora vamos colocar isto no gráfico, né? Representar graficamente essas relações. Nós temos para as vitaminas, né, os pontos 0,8 e 4,0. Isso para as vitaminas, né? E para as proteínas, nós temos os pontos 0, tanto faz a ordem aqui, mas 0,6, né? E 6,0. Eu falo tanto faz a ordem dos pares ordenados, mas não dos seus elementos. 0,6 é uma coisa, 6,0 é outra. Esses são os pontos aí que vão me dar a relação referente às proteínas. Tá? Então, vamos localizar esses pontos aqui, né? Vou fazer uma escala aqui de 2 em 2, aqui no eixo Y. Então, 2, 4, 6, 8, não vai precisar mais do que isso. Já no eixo X, também poderia ser de 2 em 2. Vamos lá. 2, 4, 6, também não vai precisar mais que o 6. Olha aqui, na verdade o eixo X é onde nós colocaremos os valores de x1 e o eixo Y, x2. Ok? Então, quantidade aí de porções de ovos, x2, quantidade de porções de frangos. Bom, vamos pensar aqui primeiro nas vitaminas. Ponto 0,8 é este ponto aqui, deixa eu pegar, vamos colocar duas cores aqui. Tá? É este ponto aqui, 0,8, e o outro é o 4,0, que é este ponto aqui, 4,0. E o que a gente vai fazer agora, já colocar aqui a escala, é ligar esses dois pontos. Né? Então, vamos lá. Inserir aqui um segmento de reta, ligando esses dois pontos. Vou colocar aqui na cor vermelha. Tá aí, né? Isso referente às vitaminas, como eu já falei. Agora, lembre-se aqui que a relação, né, não é de igualdade. Os pontos, não é só igualdade. Os pontos que estão sobre o segmento de reta são os pontos da igualdade. Quando o consumo, né, de frango e de ovo, relação x1 com x2, vai dar exatamente 32 unidades de vitamina. Mas pode ser exatamente 32 ou mais. Portanto, a gente vai considerar aqui, né, essa região, só mudar a cor, essa região aqui que está acima desse segmento de reta. Essa é a região que representa qualquer possibilidade que você pode ter de consumo, tanto de frango como ovos, só de um deles ou de dois deles, né, que vai atender à necessidade de vitaminas. Perfeito? Bom, agora vamos fazer o mesmo para a necessidade ali de proteínas. Vamos localizar os pontos. Né? Vou obter aqui uma outra cor. Tá? O ponto 0,6 é este ponto aqui. E o ponto 6,0 que está aqui. Agora, inserindo aí um segmento de reta. O detalhe, eu estou colocando segmento de reta, né? Eu não estou ultrapassando aí os limites, né, dos eixos, pelo seguinte fato. Vamos lembrar que tanto o x1 como o x2, eles têm que ser maiores ou iguais a 0. Tá? Então, eles têm que ficar nessa região aí, no primeiro quadrante. Qualquer outro quadrante, uma das duas variáveis vai ser negativa. Por isso que a gente desconsidera.
Pronto, está aí a representação, né, da igualdade referente às proteínas. Só que nós devemos ter né, não só igualdade, não precisa ser exatamente igual a 36. Qualquer ponto que a gente considerar aqui, né, se fizer relação com x1 e x2 e as quantidades de proteínas, vai dar exatamente 36 proteínas, mas pode ser mais também. Então é essa região aqui acima, né, do segmento verde. Ok? A intersecção dessas duas regiões, é que vai dar o que a gente costuma chamar de região viável. O que é uma região viável nesse caso? É uma região que contém os pontos. Quando eu falo contém os pontos, é que contém a relação de x1 com x2, ou seja, da quantidade de frangos e quantidade de proteínas, que vai atender às duas necessidades ao mesmo tempo, tá? De frangos e de ovos, tá? Que vai atender as duas necessidades ao mesmo tempo, de vitaminas e de proteínas. Se você pegar um ponto, por exemplo, nessa região aqui, né, este ponto aqui, ele atende à necessidade mínima das proteínas, que são, né, o que eu representei aqui na cor verde. Tá? Mas não atende à necessidade mínima das vitaminas. Da mesma forma, se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, né, vai ser uma combinação de valores x1 e x2 que vai atender à necessidade mínima das vitaminas, mas não vai atender à necessidade mínima das proteínas. Agora, nesta outra região comum, né, qualquer ponto aqui na região comum a essas duas relações, ou seja, a intersecção dessas regiões, tá? Eu chamo de região viável porque qualquer ponto aqui vai estabelecer uma combinação de quantidade x1 de frangos com a quantidade x2 de ovos, né? Essas relações aqui, que vão atender ao mesmo tempo a necessidade mínima de vitamina e de proteína. Por isso que é região viável. Tá? No gráfico aí, só para ilustrar melhor o que é o resultado final que a gente quer, né? Só fazendo aqui uma miniatura, é exatamente a intersecção das duas regiões. Então é esta parte aqui, ó, para cima dos dois segmentos de reta. Tá ok? É essa a ideia. Se quiser representar isso no GeoGebra, fica um pouco melhor, né? A gente vai ver agora. Tá aqui, eu já digitei as relações, né? São essas retas. Aí a região viável é essa região, né, em que nós temos a intersecção entre a área verde, que aqui só aparece um pedacinho, mas é tudo que está para cima da reta aí, né, que está na cor verde. Vou apagar aqui só para a gente visualizar melhor. A outra relação é essa aí, vermelha, tá? Juntando as duas, a intersecção é a região viável. É isso aí e até o próximo vídeo.